guerra do Irã termina em confronto e quebra de braço em Washington. No Oceano Índico, tensão militar. Um navio iraniano foi afundado pelo submarino dos Estados Unidos. Donald Trump afirma que os americanos apoiam o ataque ao Irã. Mas uma pesquisa da Reuters com o Instituto Ipsos mostra outro cenário. Apenas 27% aprovam as ofensivas, enquanto 43% são contra. Mesmo com a divisão da opinião pública, o Senado americano apoia Trump e mantém a ofensiva contra o Irã. E ainda, Lula critica o plano de Donald Trump para Gaza. O Agenda 47 está começando. Olá, hoje é quinta-feira, 5 de março de 2026 e sejam bem-vindos ao Agenda 47, jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações e notícias que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando os impactos diretos na vida dos imigrantes e na política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá pela SBT Television, SIC Internacional e também na plataforma de streaming SBT Plus. E claro, no nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Um protesto dentro do Congresso dos Estados Unidos terminou em confusão e ferimentos. Um veterano do Corpo de Fuzileiros Navais teve o braço quebrado depois de interromper uma audiência no Senado em Washington, D.C. Brian McGuinness protestava contra uma possível escalada militar envolvendo o Irã. Durante a sessão, ele gritou que ninguém quer lutar por Israel, antes de ser retirado à força por policiais do Capitólio. Imagens mostram o momento em que agentes até o senador ajudaram a remover o manifestante da sala. Segundo a polícia do Capitólio, o soldado resistiu à retirada e acabou se ferindo durante a confusão. O veterano foi preso e pode responder por agressões a policiais e manifestação ilegal dentro do Congresso. No one wants to fight for Israel! Please stand up as a Marine and stand up for America! Why are you here? Why are you getting arrested? Free Palestine, from the halls of Mount Azupla to the shores of Tripoli. Palestine. We just witnessed a Marine veteran interrupting the hearing, and they broke his arm. Why did he interfere? Because there is a war in Iran, and our military brothers and sisters are going to die for Israel, and we are here to say no. We do not support Israel. We do not want to die for Israel. Stop the war in Iran right now. Um submarino da Marinha dos Estados Unidos afundou um navio de guerra do Irã no Oceano Índico, perto da costa do Sri Lanka. A informação foi confirmada pelo próprio secretário de Defesa norte-americano, Pete Hegseth. Segundo autoridades locais, pelo menos 87 marinheiros morreram e mais de 30 foram resgatados após o ataque com o torpedo. O navio iraniano foi identificado como Iris Dena e participava de exercícios navais na região. O episódio aumenta a tensão militar entre Washington e Teherã e marca o primeiro afundamento de um navio inimigo por um submarino dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Este é o momento em que um submarino norte-americano afundou um navio de guerra iraniano próximo à costa sul do Sri Lanka, segundo informou o Departamento de Defesa dos Estados Unidos nesta quarta-feira. Autoridades do Sri Lanka afirmam que recuperaram dezenas de corpos e resgataram mais de 30 pessoas. A data exata em que o vídeo foi gravado e o tipo de navio de guerra não puderam ser verificados de imediato. Mas o formato do convés e o mastro da embarcação vistos correspondem a imagens de arquivo do mesmo tipo de navio de guerra, que o Iris Dena. O secretário de Defesa norte-americano, Pete Hegseth, confirmou o incidente, que amplia de forma dramática a perseguição de Washington à marinha iraniana. Na verdade, foi ontem, no Oceano Índico. E vamos colocar na tela. Um submarino norte-americano afundou um navio de guerra iraniano que achava que estava seguro em águas internacionais. Em vez disso, foi afundado por um torpedo. Morte silenciosa. O primeiro afundamento de um navio inimigo por torpedo desde a Segunda Guerra Mundial.
O ministro das Relações Exteriores do Sri Lanka, Vijita Herath, disse que a Marinha recebeu um pedido de socorro da embarcação pouco depois das 5 horas da manhã e iniciou uma operação de busca e resgate. Ele acrescentou que 180 pessoas estavam a bordo do navio. O Sri Lanka identificou a embarcação como o Iris Dena. Ele constava como participante de um treinamento naval realizado na Baía de Bengala, de 18 a 25 de fevereiro, de acordo com o site do exercício. A Casa Branca confirmou que informações sobre o paradeiro do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, influenciaram o momento da operação militar conjunta dos Estados Unidos e de Israel, que matou o líder iraniano. Segundo a porta-voz Karoline Leavitt, a localização ajudou a definir o horário do ataque, mas a decisão já estava tomada diante da avaliação de que o regime iraniano representava uma ameaça direta a militares e interesses norte-americanos na região. Axios, I think, was the first to report this morning this phone call between the president and Prime Minister Netanyahu, saying that Netanyahu had given the U.S. this information about where the Ayatollah would be and that he'd be with his deputies on Saturday. How important was that information in the president making the decision to strike where and when he did? I think it was important with respect to the timeline, but I think the president, prior to that phone call, had a good feeling that the Iranian regime was going to strike the United States assets and our personnel in the region. And the president was faced with a choice. Does the United States of America use our military and our capabilities to strike first, to take out this threat that has been threatening our country and our people for 47 years, or is he going to, as commander-in-chief, sit back and watch as the rogue Iranian regime attacks our people in the region? That's obviously an unacceptable decision. For the second choice there is unacceptable to the president, which is why he made this decision. As for where the Ayatollah was going to be, that obviously had an impact on the timeline of the operation, but not quite the president's decision in its entirety. E a Casa Branca afirmou que o presidente Donald Trump acredita ter apoio da população dos Estados Unidos para ataques militares contra o Irã. A declaração foi feita pela porta-voz Karoline Leavitt durante esta coletiva de imprensa. Apesar disso, uma pesquisa da Reuters com o Instituto Ipsos mostra um cenário totalmente diferente. Apenas 27% dos estadunidenses aprovam as ofensivas, enquanto 43% são contra. O conflito no Oriente Médio continua se intensificando após bombardeios de novos confrontos envolvendo força dos Estados Unidos e de Israel. Does the president believe the country supports the actions that he's taken so far in Iran? I think he does, and I think the president knows the country is smart enough to read past many of the fake news headlines produced by people in this room that this action was unjustifiable. Again, this is a rogue terrorist regime that has been threatening the United States, our allies, and our people for 47 years. And the American people are smart enough to know that. And they've also been smart enough to listen to the president himself, not just over the past year in this second term, but during his first term as president and also for the past 40 years of his life. This is a president who has been remarkably consistent on this issue, that Iran can never obtain a nuclear weapon. O Senado dos Estados Unidos rejeitou uma resolução que tentava limitar os poderes militares do presidente Donald Trump contra o Irã. A proposta foi derrotada por 53 votos a 47, mantendo o presidente livre para continuar a campanha militar sem autorização prévia do Congresso. A iniciativa foi apoiada principalmente por democratas, que buscavam reforçar o papel constitucional do legislativo para declarar guerra. Republicanos afirmaram que Trump agiu dentro da sua autoridade para proteger forças norte-americanas no exterior. Mesmo com a derrota no Senado, a Câmara dos Representantes ainda deve votar uma proposta semelhante nos próximos dias. O Senado dos Estados Unidos votou na quarta-feira para barrar uma resolução bipartidária que teria limitado a campanha militar do presidente Donald Trump contra o Irã. A proposta foi rejeitada por 53 a 47. Todos os republicanos, exceto um, votaram contra, e todos os democratas, exceto um, votaram a favor. O texto previa que o Congresso deveria autorizar qualquer hostilidade contra o Irã, medida que apoiadores descreveram como uma forma de retomar a autoridade constitucional do legislativo para declarar guerra.
O senador democrata Raphael Warnock defendeu a proposta. A declaração de guerra não é um poder que o presidente dos Estados Unidos tem. A Constituição deixa claro que a declaração de guerra é a autoridade e a responsabilidade do Congresso. Presidentes de ambos os partidos, sim, eles se engajaram em operações militares, mas a declaração de guerra pertence a este órgão. Bem, para mim, isso aqui parece uma guerra. Os oponentes, entre eles o senador republicano James Risch, argumentaram que o presidente agiu dentro de sua autoridade legal, dizendo que os ataques foram limitados e necessários para proteger as forças dos Estados Unidos. 45 dos últimos 47 presidentes, que é tudo o que tivemos, ordenaram atos cinéticos, assim como o presidente Trump fez, sem ir ao Congresso. Isso não é novidade. A Constituição, no artigo 2, dá claramente ao presidente não apenas o direito, mas, de fato, o dever, assim como seu juramento, de proteger os Estados Unidos. O resultado não foi uma surpresa. Os republicanos têm controle apertado de ambas as casas e bloquearam tentativas anteriores de conter os poderes de guerra de Trump. Ainda assim, os parlamentares que impulsionam a resolução dizem que não vão desistir, alertando que um conflito prolongado com o Irã poderia arrastar os Estados Unidos para outra guerra eterna, semelhante às longas campanhas no Iraque e no Afeganistão. Uma pesquisa Reuters-Ipsos desta semana mostrou que apenas 1 em cada 4 norte-americanos aprova os ataques, e cerca de metade acredita que Trump está disposto demais a usar força militar. A Câmara dos Representantes deve votar, na quinta-feira, sua própria versão da resolução sobre poderes de guerra em relação ao Irã. Mas, mesmo que as duas casas a aprovem, a medida ainda precisaria de uma maioria de 2/3 para derrubar um provável veto do presidente Trump. A campanha contra o Irã ocorre paralelamente a outras operações militares norte-americanas. Desde setembro, forças do país têm atirado contra embarcações no sul do Caribe e no leste do Pacífico, no que o governo descreve como um esforço para dissuadir o tráfico de drogas venezuelano. Em janeiro, Trump também enviou tropas à Venezuela para capturar o então presidente do país sul-americano, Nicolás Maduro. Os Estados Unidos e Israel ampliaram a ofensiva militar contra o Irã, mas cresce a dúvida sobre se os dois aliados realmente querem o mesmo resultado da guerra. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu defende abertamente a queda do regime iraniano. Já o governo de Donald Trump passou a enfatizar a destruição das capacidades militares de Teherã, como mísseis e forças navais. Analistas alertam que, se o conflito se prolongar, diferenças políticas e pressões internas podem testar a aliança entre Washington e Tel Aviv. As the United States and Israel's war in Iran threatens to drag on, the possibility of differing goals and pressures at home are raising a major question. Can the two countries' tight alignment survive this test? Help has arrived. Toppling Iran's leadership has been Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's career-long ambition. After Donald Trump returned to office in 2025, Netanyahu repeatedly tried to turn the US president's attention away from Israel's war in Gaza and toward Iran's ballistic missiles and nuclear ambitions, a US official told Reuters. The two countries have been planning their military operation for months, an Israeli official said, even as Trump sent envoys to nuclear talks with Iran. And timing for the attack was decided weeks ago. Netanyahu told Fox News, quote, "I have tried to persuade successive American administrations to take firm action, and President Trump did." Though Trump rejected the suggestion that Israel might have forced his country into war. We were having negotiations with these lunatics, and it was my opinion that they were going to attack first. I didn't want that to happen. So if anything, I might have forced Israel's hand. At the outset of the bombing campaign at the end of March, both Netanyahu and Trump said regime change was the goal. To the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. But 2 days after Israeli airstrikes killed Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei and much of his leadership, the Trump White House appeared to change its tune.
Here's Defense Chief Pete Hegseth. This is not a so-called regime change war. And Secretary of State Marco Rubio. The objective of this mission is the destruction of their ballistic missile capabilities and of their naval capabilities. Netanyahu, by contrast, has continued to call on Iran's citizens to take to the streets and overthrow their rulers. Trump has said the operation could take 4 or 5 weeks, or whatever it takes. Whatever the time is, it's okay. But pressures at home could affect the president's decisions as the war drags on and potentially expands. The operation is unpopular in the United States. Only 1 in 4 Americans say they back U.S. strikes on Iran, according to Reuters Ipsos polling. And as the war hits shipping and energy production, rising gas prices could worsen the affordability crisis for them. Adding to the pressure, midterm elections in November could see the control of Congress change hands. Security expert Jonathan Panikoff of the Atlantic Council said political support could be derailed if U.S. casualty figures go up and Iran's leadership shows no sign of collapse. Then I think very quickly you're going to see the American people question what we're doing here, and especially Republicans and independents say, this isn't what President Trump promised. It's a map of an arc of terror. As for Israel's longest-serving leader, Netanyahu's war on Iran is supported by most Israelis. It gives him a chance to seal his legacy ahead of challenging elections due this year. His far-right coalition faces fissures. He's on trial for corruption he denies, and Israelis are still reeling from a multi-front war that began after October 7, 2023. That's when Iran-backed Hamas militants launched their deadly surprise attack on Israel, which has hit the Prime Minister's security credentials. Netanyahu has rejected responsibility for security failures that day, but many Israelis continue to protest against him regularly, demanding accountability. O secretário-geral da OTAN, Marco Rutte, voltou a elogiar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mesmo diante de críticas de líderes europeus. Em entrevista a Reuters, em Bruxelas, Rutte afirmou que o tipo de liderança demonstrado por Trump em relação ao Irã merece um reconhecimento. Segundo ele, decisões firmes de Washington ajudam a conter ameaças e também pressionaram países da aliança a aumentar gastos com defesa. Ainda assim, a postura do chefe da OTAN tem sido alvo de críticas por parte de analistas e autoridades europeias. To ask about your approach to President Trump, because you have faced criticism for it. I mean, you've praised him for this attack on Iran, even though some NATO national leaders have made clear they oppose it. How do you respond to such criticism? We need it at 5%, but I would doubt it. Without President Trump, we would have reached it. We would have reached it. And then him now taking this decisive action to take out this capability of Iran to pose a threat as an exporter of terrorism and chaos to the Middle East, to Europe, to the world. I think if a president of a country is providing that type of leadership, some praise is warranted. Um míssil balístico lançado pelo Irã foi interceptado por defesas aéreas da OTAN antes de entrar no espaço aéreo da Turquia. O episódio aconteceu no Mediterrâneo Oriental e marcou a primeira vez que um país da aliança foi diretamente afetado pelo atual conflito no Oriente Médio. Mesmo assim, o secretário-geral da OTAN, Marco Rutte, afirmou que não há discussão sobre acionar o artigo 5, cláusula que prevê defesa coletiva entre os países membros. Segundo Rutte, o incidente mostra que a aliança está forte e vigilante, mas a OTAN não está diretamente envolvida no confronto entre Estados Unidos, Israel e Irã. Um vídeo da agência de notícias IRLAS mostra um guindaste retirando os destroços de um míssil de defesa aérea da OTAN das águas do sul da Turquia na quarta-feira, após ele interceptar um míssil balístico lançado pelo Irã. O governo da Turquia divulgou que as defesas aéreas da aliança destruíram o míssil quando ele se dirigia ao espaço aéreo turco, marcando a primeira vez que um membro do bloco militar foi envolvido no conflito do Oriente Médio. Apesar disso, em entrevista à Reuters na quinta-feira, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, afirmou que o incidente não fornece motivo imediato para o acionamento do artigo 5, a cláusula que prevê a defesa mútua entre os membros da aliança. Tal artigo especifica que um ataque a um dos membros do bloco é um ataque a todos os demais. O artigo 5, eu acho, não está em pauta aqui.
E ninguém está falando sobre o artigo 5. E o mais importante é que nossos adversários viram ontem que a OTAN é muito forte e muito vigilante, e ainda mais vigilante, se possível, desde sábado, por causa da situação no Oriente Médio. Então eles veem, sabem e percebem que nossas forças militares estão cuidando disso. Antes da guerra aérea, a Turquia, que faz fronteira com o Irã, havia buscado mediar conversas entre a República Islâmica e os Estados Unidos. Após o episódio de quarta, os turcos advertiram todas as partes para que evitem ações que levem a uma maior escalada, sugerindo que seu país não estava pronto para acionar o apoio da OTAN. Não ficou claro para onde o míssil estava se dirigindo. Em sua entrevista, Houthi afirmou que a OTAN não está diretamente envolvida no conflito dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Claramente, a OTAN em si não está envolvida nisso. Os aliados da OTAN estão fornecendo apoio essencial de suporte. O que vemos aqui é que a OTAN, nesse sentido, é uma plataforma de projeção de poder para os Estados Unidos, porque sem os aliados europeus, os Estados Unidos teriam encontrado muita dificuldade para lançar esta campanha contra o Irã. O secretário disse também que a aliança apoia os Estados Unidos em seus ataques contra o Irã, pois o país estava próximo de se tornar uma ameaça para a Europa também. A guerra no Oriente Médio ameaça ganhar novos protagonistas. O Azerbaijão acusou o Irã de lançar drones contra o território do país nesta quinta-feira. Segundo o governo em Baku, um dos aparelhos atingiu o aeroporto internacional da região e deixou 4 pessoas feridas. Outro caiu perto de uma escola. O Irã nega a responsabilidade, mas o Azerbaijão afirma que prepara uma resposta. Enquanto isso, Israel continua bombardeando alvos do Hezbollah nos arredores de Beirute, no Líbano, ampliando o risco de que o conflito se espalhe ainda mais pela região. Azerbaijan on Thursday accused Iran of launching a pair of drones into its territory, which it said injured 4 people. Baku said one drone fell on the terminal building of the Nakhchivan International Airport. Video footage verified by Reuters showed black smoke rising near the airport and damage to the skylight inside the terminal building. Baku said another fell near a girls' school. Azerbaijan warned it was preparing an unspecified response, raising concerns of further spillover of a Middle East crisis that erupted last week with joint Israeli and American strikes on Iranian targets. Iran's deputy foreign minister denied Tehran had targeted Nakhchivan, an Azerbaijani enclave, saying, quote, "We do not attack our neighbors." Azerbaijan and Iran already have tense relations over Baku's growing economic, energy, and military ties to Turkey and Israel. Israel and the U.S. continued to launch attacks on Iranian targets. Footage released by the Israeli military on Thursday purported to show strikes on missile launchers, and in another sign of widening conflict, Israel continued to hit targets in Lebanon. Black smoke rose over suburbs of Beirut, where Israel said it was striking the Iran-backed Lebanese group Hezbollah. Tanks and artillery could be seen massing near Israel's northern border, a day after an Israeli army spokesperson warned residents to flee a swath of southern Lebanon. Hezbollah chief Naim Qassem on Wednesday said the group would not surrender, quote, "no matter the sacrifices." Iran continued to fire missiles at Israel. Sirens sounded over Jerusalem overnight, and interceptors streaked through the sky over Tel Aviv. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou propostas defendidas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a criação de um conselho de paz voltado à faixa de Gaza. Durante um evento internacional da 39ª Conferência Regional da FAO para a América Latina e o Caribe, Lula afirmou que o estranho discutia a reconstrução do território com ideias de transformar a região em um resort, enquanto milhares de pessoas morreram no conflito. O presidente brasileiro também questionou a ausência de representantes palestinos na iniciativa e disse que a prioridade deveria ser reconstruir casas, hospitais, escolas e também as propriedades das pessoas que foram destruídas pela guerra. Nós somos a única zona do mundo de paz. A única zona de paz no planeta Terra somos nós. Aqui no Brasil nós temos a opção de não possuir armas nucleares na nossa Constituição. Porque há muito tempo a gente chegou à conclusão que aquele ditado que quem quer paz se prepara para a guerra é para quem quer fazer guerra. Nós queremos paz.
porque a paz é a única possibilidade de fazer com que a humanidade avance. Compensou destruir Gaza, matando a quantidade de mulheres que mataram e crianças, para agora aparecerem com pompa, criando um conselho para dizer, vamos reconstruir Gaza. Aí aparece como se fosse, sabe, um resort, sabe, para melhorar e passar férias no lugar que estão os cadáveres das mulheres e das crianças que morreram. E muitas vezes a gente fica impassível. Muitas vezes a gente vai ficando impassível. E se a gente não gritar, se a gente não falar, se a gente não se mexer, nada acontece. Então, meus amigos e minhas amigas, eu queria que vocês refletissem junto ao governo de vocês. A fome não é por um problema de intempéries, não é porque tem excesso de frio, excesso de calor. A fome, ela só existe porque existe uma coisa chamada excesso de irresponsabilidade naqueles que são eleitos para ter responsabilidade. E se o Brasil conseguiu acabar com a fome 2 vezes, o mundo pode acabar. Por mais pobre que seja o país, pega um pouquinho do seu orçamento e dedique. E eu faço uma conta. Os economistas que estão aqui me desmintam depois. E eu tenho falado isso em todos os auditórios que eu vou. Imagina que esse cenário aqui é uma cidade ou um país. Um país chamado Auditório do Itamaraty. E nesse país moram 300 pessoas. E o orçamento desse país é de R$1 milhão. Se eu destinar esse R$1 milhão para uma pessoa, para a dona Janja, que foi agora agraciada com o título de Champions. Vocês vejam que eu já aprendi a falar inglês, Champions. Ninguém pode falar que eu não sou um poliglota. Bem, então veja, se eu pego R$1 milhão e dou só para a dona Janja, que foi premiada como Champions nessa luta contra a fome. O que vai acontecer com R$1 milhão da dona Janja? Ela vai correr no primeiro banquinho que tiver, vai depositar R$1 milhão dela e vai ficar gastando juro todo mês ou todo ano. Ou seja, então você fez apenas um benefício para uma pessoa. Agora imagina se você pega esse R$1 milhão e distribui R$3.333 para cada um dos membros dessa cidade de 300 habitantes. O que iria acontecer? E hoje, às 7h da noite, horário de Nova York, vai ao ar o Jornal das Comunidades na SBT Television SIC Internacional e também disponível na SBT Plus. E claro, no nosso canal Seabra Brazilian Television. O Jornal das Comunidades ele é feito para quem quer acompanhar o que realmente importa para a nossa comunidade aqui nos Estados Unidos. Confira agora os destaques de hoje, reportagens especiais, informações úteis e tudo que está movimentando a comunidade brasileira e portuguesa. Um brasileiro é acusado de fraude federal na Flórida, usando selos de órgãos da FEMA, DHS e FBI para vender cursos e prometer proteção contra imigração. E ainda, brasileiros sem casa nos Estados Unidos e vendem carros, vans e trailers, no meio da crise de aluguel das grandes cidades. Em Canérica, um jovem brasileiro de 22 anos morreu após bater o carro na traseira de um caminhão na I-84. Tem também o alerta de uma brasileira deportada após comparecer a uma audiência e o caso de um menino de 9 anos que sofre bullying e agressões em uma das escolas da Carolina do Sul. E na Carolina do Norte, um homem foi detido por suspeita de agressão com lesão grave. E em Massachusetts, um brasileiro foi preso por crueldade contra um cachorro. E ainda em Orlando, na Flórida, recebeu ex-craques em um jogo beneficente. O horário de verão começa neste domingo e a moda brasileira brilhou em Nova York.
Não agora, mas logo mais às 7 horas da noite. Conto com a sua audiência. Esse jornal está sensacional. Muita informação, muito pesado. Tem muitas coisas aí que os brasileiros também aprontam, não é só coisa boa. Mas notícia a gente tem que dar, né? E esse jornal é dedicado totalmente às nossas comunidades, como o Agenda 47, dedicado a acompanhar a política norte-americana através dos atos e notícias do Donald Trump. E logo mais às 7 horas da noite nós estamos no Brasil News, onde a gente traz notícias do mundo, do Brasil e dos Estados Unidos, também das nossas comunidades, para que você fique bem informado. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like ou um dislike, ou comentar e ativar o sininho das notificações também. Te vejo logo mais no Brasil News e no Jornal das Comunidades.